Bom, na nossa aula 3 fala um pouco de proporcionalidade e função linear. Muito se fala de proporcionalidade, mas o que é a proporção? Né? Eu vou vivendo à medida que vou vivendo na proporção de, né? A proporção de 2 para 1, e assim vai, né? As pessoas não têm uma ideia do que é uma proporção. Na verdade tem, né? Mas não tem aquela coisa ainda formada. Na matemática, a gente procura estudar isso aqui de uma forma mais didática. Então, aula 3, proporcionalidade e função linear. Uma das ideias mais interessantes estudadas no ensino fundamental é a questão da proporcionalidade. Você se lembra do conceito de proporcionalidade? Então, à medida que um, 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 uma, um valor cresce, o outro cresce proporcionalmente, cresce de forma igual. Né? Então, na Grécia Antiga, a partir dos estudos de matemática, Tales de Mileto, começamos a tomar consciência da utilização de proporcionalidade. Ele descobriu que duas grandezas ou mais é possível que elas cresçam ou diminuam de forma constante. Então, você tem duas grandezas. Se x cresce um valor, y cresce um valor proporcional, né? De uma forma constante. Vejamos um bom exemplo que podemos observar em nossa sala de aula. Se cada aluno necessita de 2 cadernos, 2 alunos vão precisar de 4 e 3 vão precisar de 6, né? E 4 vão precisar de 8, assim sucessivamente. Vamos organizar isso numa tabela. Você tem aqui uma tabela. Então você tem aqui nessa tabelinha aqui o número de alunos e o número de cadernos que aquele aluno precisa para estudar. Então, um aluno vai precisar de 2 cadernos, ok? 2 alunos, então precisam de 4 cadernos. Repare que está crescendo em número de alunos e crescendo o número de cadernos. Se um aluno está para 2 cadernos, 2 alunos vão estar para 4. Obviamente, né? E 3 alunos vão estar para 2, 4, 6. 6 cadernos. 4 alunos vão dar para 8 cadernos, né? Um aluno com 2, outro com 2, mais outro com 2 e 4. Então, 4, 2, 4, 6, 8 cadernos. E chega-se aqui uma conclusão que se eu tenho X alunos, vão precisar de 2x. Porque a quantidade de caderno não é 2 vezes a quantidade de alunos? Então está crescendo de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8 e aí, assim sucessivamente. Até chegar a uma razãozinha de x para 2x. Ok? É evidente que o número de cadernos deve ser o dobro, tá vendo? O número de cadernos é o dobro do número de alunos. Assim podemos escrever a seguinte função polinomial do primeiro grau. Y é igual a 2x. Y é igual a 2x. Mas a função polinomial do primeiro grau não é y é igual a ax mais b, né?
Acontece que aqui eu só tenho AX, o B não tem. Então significa que essa função y igual a 2x é uma função linear. É uma função linear. Observe que no valor para D, sendo assim, chamamos este tipo de função linear. Gravem isso. Ok? Quando nós formos estudar o gráfico da função, formos confeccionar, você vai ver que é uma função especial, uma função diferenciada, a função linear. Bom, temos aqui um exemplo, o exemplo 1, que fala que um motorista mantém seu carro numa estrada com uma velocidade constante, sempre constante, 60 km por hora. Então pede para responder, em quanto tempo ele percorrerá 240 km? Bom, 60 km por hora. Em 1 hora ele percorre 60 km, em 2 horas percorre 120 km, que é constante, por hora. Em 3 horas 180 km, 4 horas 240 km. Então você já responde assim, dá 4 horas. Mas nós vamos ver a tabela depois. Quantos quilômetros ele percorrerá em 3 horas? Poxa, se em cada hora ele percorre 60 km, em 3 horas, 3 vezes 60. Ok? Não é? Então vejam bem a tabela aqui, ó. Eu tenho aqui uma tabela de tempo, tempo T, né? E tenho aqui de distância, distância D, em quilômetros por hora. Né? Esse tempo aqui é em horas, né? Tempo em horas. Em horas. Pronto, tempo em horas. Então, quando ele usa 1 hora, viajou 1 hora, percorreu 60 quilômetros. Viajou 2 horas, 60 mais 60, 120. Percorreu 3 horas, 60 mais 60 mais 60, 180. Né? E assim sucessivamente, né? Vamos colocar aqui já para responder a nossa letra A. Vamos colocar aqui 4 horas. 60 mais 60 mais 60 mais 60. 240 quilômetros. E T horas, ele vai percorrer 60 vezes T, que vai ser a distância igual a 60 vezes a quantidade de tempo. Não é? Então vejam bem. Respondendo a minha letra A aqui, ó. A letra A. Em quanto tempo percorrerá 240 quilômetros? Você vem aqui, ó. Ele percorreu 240 quilômetros por hora. Em quanto tempo? 4 horas. Tá? 4 horas. E a letra B. Quantos quilômetros percorrerá em 3 horas? Ao contrário, você vem aqui na hora. Em 3 horas ele percorreu 180 quilômetros. Né? Percorreu 180 quilômetros em 3 horas. Em 3 horas. Aí tem o resto da explicação aqui dizendo
Quando isso ocorre, né? Quando ocorre, tanto da primeira tabela quanto da segunda, quando isso ocorre entre duas grandezas, dizemos que elas são diretamente proporcionais. Porque quando o tempo aumenta 1 hora, e 1 hora correspondia a 60 km por hora, quando aumenta 1 hora, aumenta 60 km. Aumenta 2 horas, 1 mais 2, 3. Vai para 3 horas, mais 60 km. E assim proporcionalmente. Então, diretamente, quando x aumenta, y aumenta um valor proporcional, pré-estabelecido. E na linguagem matemática, podemos dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais se para cada valor de x, uma delas corresponde a um valor y na outra, satisfazendo as condições. Então, essas condições, quanto maior for x, maior será y. Aqui, ó. Quanto maior for x, maior y. Quanto maior, à medida que aumenta, aumenta também. Se dobrarmos, triplicarmos o valor de x, ou etc., então o valor de y corresponderá também, será correspondente à mesma quantidade. Aqui, se eu disser que em 1 hora ele percorre 120, em 2 horas ele vai ter que percorrer 240, né? Em 3 horas, 360, e assim vai, triplicando. Triplicando não, aqui ele vai dobrando, né? Tá vendo? Essa correspondência de x e y, que satisfaz essas duas condições, chama-se proporcionalidade. Mas, e se o valor, ao invés de aumentar, ele diminuir na mesma proporção? Nesse caso, dizemos que os valores de x e y inversamente proporcionais, né? Então aí vem depois a atividade comentada. Eu não quero prolongar esse vídeo, não, que eu quero mostrar essa atividade devagar para vocês. Mas vamos voltar lá na inversamente proporcional. Quando um valor aumenta proporcionalmente, ele é diretamente proporcional. Quando começa a diminuir, quando eu tenho um valor aqui para x, diminui y aqui, ele é inversamente proporcional. Vamos gravando esse negócio aí para a gente ver crescimento, decrescimento, esses negócios sobre gráficos. Isso acontece muito. Tá? Então fica aí mais uma chance para vocês fazerem essa atividade. É atividade 3. Que ainda dá tempo de fazer e me entregar, que está valendo ponto. Não entreguem em branco, que eu não vou dar conceito para vocês se entregar em branco. Então na próxima aula a gente corrige a atividade 3. Espero que vocês tenham entendido esse meu comentário aí sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Ok? No caso aqui, na aula 3, proporcionalidade e função linear. Eu entendi também o conceito de função linear. Função linear é muito comum entre nós. Ok? Até lá.